Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês aqui mais um tutorial ensinando a programar. E hoje nós vamos desenvolver uma estratégia que vai servir aí tanto para mini índice quanto para o mini dólar. Os seguintes indicadores vão ser utilizados. Aqui nós temos uma média de 3 períodos do tipo exponencial e aqui a gente tem uma média de 8 períodos aritméticos. Aqui abaixo nós temos esse indicador que na verdade ele é um resultado, né, um saldo de um conjunto de DIs aí, e aí ele dá pra gente aqui esse saldo, tá? Então quando ele está vermelho é porque ele está abaixo de zero, então quando ele fica verde ele está trabalhando acima de 0%. Aqui abaixo o nosso último indicador desse setup, ele vai ser aqui a agressão, tá, no período de 5 minutos, beleza? Então ele retorna em percentual se a agressão ela tá mais compradora ou mais vendedora. Como é que vai funcionar, pessoal? Olha só, toda vez que esse saldo ele for negativo no dólar, tá, esse robô ele vai trabalhar somente na venda. Já no índice, toda vez que esse saldo estiver vermelho, ele vai trabalhar somente na compra. Como que isso vai funcionar? Para quem não sabe, né, os DIs ele tem uma grande influência, principalmente no dólar e no índice também. Então, quando ele está abaixo de 0%, ele tende a dar uma influência maior em movimentos mais fortes na baixa no dólar. E no índice é o contrário. Quando os DIs estiverem abaixo de zero, o índice ele tende a fazer movimentos mais fortes na alta. Isso não é uma regra, não é 100% das vezes, mas na maioria das vezes você vai perceber que é exatamente o que vai ocorrer. Então nós vamos ter uma confirmação de tendência e aí, além disso, nós vamos olhar de maneira específica, tá, nos ativos. Como? Vamos utilizar aqui o cruzamento das médias, tá? Identificando se está numa tendência de alta ou de baixa. Toda vez que a média de 3 estiver acima da média de 8 períodos, a gente tem uma tendência de alta. Toda vez que a média de 3 estiver abaixo da média de 8, nós vamos ter aqui a tendência de baixa. Além disso, a gente precisa confirmar a força desse movimento. Como? O indicador de agressão, tá? Então esse indicador aqui no time de 5 minutos, quando tiver ali na força majoritária, vai confirmar para a gente aí todo esse cenário para entrar na posição, beleza? Num cenário de compra, a ordem vai se posicionar na mínima do candle anterior e no cenário de venda na máxima do candle anterior. Vai trabalhar assim nos dois ativos. Qual que é o bacana disso? É que o robô ele vai estar sempre a favor do movimento de ambos os ativos. Beleza, pessoal? Então, cara, já vou pedir para você deixar a sua curtida aí no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber novas notificações de novos vídeos todos os domingos às 14 horas. Faça parte também do nosso grupo no Telegram, tá muito bacana lá. Nós temos repositório de códigos, indicadores, tem robôs que o pessoal criou, modificou, de ideias que a gente desenvolve aqui no canal. Muito bacana, faça parte do nosso Telegram também. Então, cara, como é que a estratégia vai funcionar aqui na programação? Então a gente vai vir aqui em estratégias, editor de estratégias, tá? Você provavelmente vai abrir aqui, olha, desse jeito. Você apaga o que está escrito e aí você vai iniciar a digitação do código. Então, olha só, aqui a gente vai passar parte a parte para você poder digitar, tá? Então eu vou comentar o que esse bloco faz, o próximo e assim por diante. Então você copia dessa parte aqui visível, certo? E aí a gente vai pegar, vai ajustar aqui, olha, para a próxima parte, copia, ajustamos para outra e você vai copiando parte por parte, beleza? Então, o início aqui, né, pessoal, constante, tá? Então, o que vai dentro de constante é aquilo que o usuário não vai controlar. Então, por exemplo, lá na automação tem a engrenagem, né? É o ícone. Vocês vão ver daqui a pouco quando a gente for criar o robô lá na automação. É onde você acessa os parâmetros, tá? Isso daqui, como ele está aqui dentro de constante, não fica visível para o usuário, beleza? Então, aqui dentro, o que a gente está utilizando são nomes aleatórios que a gente criou aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, DI underline referência 1, DI underline referência 4. É um nome aleatório, certo? Só para a gente identificar, tá? E aqui a gente está utilizando a função A7, tá? Nesse formato aqui, então, entre parênteses, entre aspas, especificando qual que é o ativo que eu quero, vírgula, feed o que? Bovespa, BMF, caso aqui é BMF, tá? Então a gente está pegando ali, ó, o DI1 F28, 29, 30 e 31, tá? Esses são os DIs, os 5 DIs que a gente utiliza para fazer o resultado daquela média que vocês viram lá no início, certo? Aquele indicador que fica vermelho abaixo de zero e verde acima de zero, tá certo? Então, passamos desse bloco, tá? Aqui, em seguida, a gente tem o input. Então, tudo que vai dentro do input é o que o usuário vai ter a possibilidade de alterar, né? De modificar, de alterar os parâmetros, certo? Então, vamos descer aqui. Então aqui, pessoal, a gente tem a hora de zeragem,
tá? Então, horários de intervalo, veja, com barra barra, a gente tem um comentário, tá? Então tá falando, olha, horários de intervalos e zeragem. Beleza? Então esse horário aqui, quando ele bater nesse horário, ele vai zerar a posição, tá certo? Em seguida, tem mais um comentário informando, olha, o padrão é 9h05 às 12 horas. Beleza? Porque lá dentro do código nós temos um bloco, né, uma lógica, onde ele separa os intervalos. Por quê? Aqui percebam que os intervalos, né, ó, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, certo? No entanto, ele está como falso. Então, toda vez enquanto esses intervalos forem falsos, ele vai considerar o horário padrão que está lá dentro do código, tá? Então aqui, pessoal, é um comentário, não é uma opção para você vir aqui e alterar. Isso aqui é um comentário, ele está informando, olha, o padrão é das 9h05 às 12 horas, exceto se você colocar aqui como verdadeiro algum desses intervalos. Por quê? Dessa forma ele vai desconsiderar o horário padrão e vai trabalhar dentro desses intervalos aqui que você especificar, beleza? Então aqui nós temos intervalo 1, habilita ou desabilita, no caso todos estão desabilitados, né? Horário início 1, hora fim, passa para o próximo intervalo e assim por diante. Beleza? Vamos avançar. Aqui, como nós vamos trabalhar com dois ativos, tá? Nós também vamos especificar a distância e o alvo. Como são dois ativos de escalas de preço diferentes, pessoal, então a distância e o alvo vai ser diferente também, tá? Então você não vai, nós não vamos controlar aqui dentro do input, tá? Isso está sendo manipulado lá dentro do código, beleza? Então, enquanto operar índice por verdadeiro, ele vai considerar o alvo e a distância X. Enquanto o índice for falso e o operar dólar for verdadeiro, nós vamos considerar a distância e o alvo especificado lá no laço onde a gente colocou aqui para operar o dólar. Beleza? Então nós separamos, né, os dois blocos, tá? Nós vamos trabalhar de uma forma no índice e de outra forma no dólar, tá? A diferença é que enquanto um vai estar comprado, o outro vai estar vendido, obviamente. Beleza, pessoal? Então isso aqui vai funcionar como um chaveamento, tá? Ora ele vai operar em um, ora ele vai operar em outro. Em duas carteiras diferentes, tá? Vai ter a carteira para você operar com o índice habilitado e depois você vai criar outra carteira para operar com o dólar habilitado, beleza? Então, continuando, aqui são os contratos, tá? Então você controla o número de contratos com esse input aqui, tá? Aqui ele está em formato 2.0. Eu poderia colocar aqui, pessoal, sem esse formato, tá? Mas como nós sabemos que a B3, né, ela lançou o ativo MBRQ, tá? MBRV, né, agora, se eu não me engano, vamos até dar uma olhadinha aqui, ver aqui, é MBR e é o contrato atual, é isso mesmo. Só que, no entanto, ele não tem liquidez ainda, tá? Eu não sei o que aconteceu, né, mas esse ativo não tem liquidez ainda, tá? Mas isso aqui, na verdade, ele é um micro lote do mini índice. Ele está no momento que esse ativo vir a funcionar nesse formato 0 aqui, você consegue fracionar lote, tá? Então é bacana por isso, tá? Bom, aqui a quantidade de níveis. Então nós estamos falando, pessoal, de um robô gradiente, tá? Toda vez que o preço andar conta, para quem não conhece, vocês vão ver isso aí também no fim aqui desse vídeo. A gente vai colocar para rodar. Ele vai carregando contratos, tá? Então nós temos uma distância especificada dentro do código, que vocês também já vão ver. Conforme o preço pega essa distância, ele coloca um nível. Pegou um pouco mais de distância, ele vai colocando outro nível. E ele vai defendendo, isso é uma forma de defender a posição, né? Ele vai carregando o contrato, vai melhorando o seu preço médio. A sua saída também vai ficando mais próxima do preço, beleza? Porque essa é a ideia do gradiente, tá? E claro, né, quando o mercado fazer a correção, ele tende a pagar aí com mais contrato, tá certo? Bom, pessoal, então, quantidade de níveis, aqui ele no caso está especificado até 10, tá? E o próximo input é o stop ticks. Esse aqui não está especificado para um ativo para outro, tá? Ele está com 250 ticks, beleza? É um espaço que você vai ter na grade até o seu stop, beleza? Bom, aqui nós controlamos, né, essa gestão de risco, tá? Só que lá na automação também existe essa opção, beleza? A diferença é que aqui dentro do código você consegue fazer algumas coisas interessantes, né, que você não consegue fazer na aba risco, tá? Essa funcionalidade, pessoal, essa lógica aqui que vocês vão ver dentro do código, ela não isenta o fato de que você precisa configurar a aba risco também, tá? Isso aqui é só uma segurança a mais que você tem na hora do prejuízo, né, ou do ganho, beleza?
Então, olha, está especificado ali, ó, gain 400, está sempre em financeiro, importante ressaltar. Margem inferior de gain, 390, tá? Vou explicar já o que é isso daqui, loss 600, tá certo? Então, aqui, pessoal, essa margem inferior, como é que ela funciona? Ela é como se fosse o limite de gain, só que, na verdade, toda vez que o robô parar com qualquer, dentro acima de 390 e abaixo de 400, ele vai parar de operar, tá certo? Enquanto na aba risco, se você coloca, por exemplo, ganho de R$400, o robô ele só vai parar se ele bater 400. Se ele faltar R$1, tá? Às vezes acontece do robô entrar de novo, tá? Então, por isso que aqui dentro do código, isso aqui é uma segurança a mais, tá? Porque se ele parar dentro de um valor aqui acima de 390 e abaixo de 400, ele já para de operar, beleza? Bom, então falamos dessa parte, vamos ajustar aqui, né? Porque agora a gente entra em variáveis. Tá, então, o que a gente coloca dentro de variáveis então, são nomes, tá, de tipos específicos, tá, ó, float, boolean, integer, certo? Aqui estão especificados por cada tipo, né, de variável. Tá? Esses nomes também são nomes aleatórios. Tá? No entanto, você precisa entender que esses nomes têm que ter sentido aquilo que você vai utilizar. Por exemplo, um critério de compra. Tá? Você vai atribuir o critério de compra com o nome compra. Certo? Então são nomes ali para fazer sentido. Não adianta também você colocar um nome mirabolante, beleza? Porque dentro do código vai ficar mais fácil de você saber o que cada nome corresponde à funcionalidade, né, que você vai atribuir a ele, certo? A lógica que você vai montar com esse nome, tá ok? Então aqui nós temos aqui, ó, close df, close d28. Então automaticamente eu já estou entendendo aqui que se trata do fechamento de futuro, fechamento de um F28. E assim por diante, certo? E aqui os demais também, tá? Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, pessoal, vocês perceberem, eu quebrei a linha, coloquei uma vírgula, pulei para a próxima, coloquei outra vírgula, por quê? Eu utilizo somente um float. No entanto, se eu vier aqui colocar 2 pontos float, vier nesse aqui, colocar 2 pontos float, é como se eu estivesse fazendo cada uma das linhas de maneira individual, tá? Então você pega todo o que vai ser do tipo float e atribui tipo dessa variável, tá certo? Por que do tipo float? Porque essa variável vai ser utilizada para cálculo de números flutuantes, certo? Então por isso que ela é do tipo float, tá? Então todos esses nomes que vocês estão vendo vão ser utilizados para cálculo de números flutuantes, certo? Aqui na próxima linha também, tá? Essas variáveis já são aqui referente à montagem do gradiente, beleza? Tem alguns aqui que são de indicadores, beleza? E também do tipo float, como eu falei para vocês, tá? Bom, na linha 63 são variáveis do tipo boolean, tá? Então, toda vez que vocês verem variáveis do tipo boolean, significa que isso vai retornar verdadeiro ou falso dentro do código, tá? É o que nós vamos fazer aqui, beleza? Então, ó, eu tinha acabado de falar, ó, da compra e da venda, né? Aqui são dos intervalos, beleza? Correspondente lá à questão da janela de intervalos, né? Dos horários. E o próximo seria aqui, aqui também são parte de variáveis que vão ser utilizadas para a montagem da grade, né? Do gradiente, beleza? Então, vCounter, vEntries e Q, tá? Esse Q aqui nós vamos utilizar para armazenar contratos, beleza? O de contratos, tá? Tipo integer, beleza, pessoal? Vamos iniciar agora a parte da estrutura. Vamos ajustar aqui a tela. Certo? Então, da linha 68, nós iniciamos a estrutura desse robô, tá? Então, o begin, beleza? Ele entra aqui dentro desse laço, nós vamos requisitar a informação fechamento de cada um dos DIs, beleza? Aqui você consegue pegar o, beleza? Consigo pegar a mínima, consigo pegar a máxima, tá? Então, nós estamos requisitando dados dos ativos. Então, lembra desses nomes aqui, ó, DI referência 1, DI referência 4, são aqueles nomes que estão lá em constante, beleza? Então, automaticamente, ele vai requisitar essas informações aqui. Então, armazena o fechamento do ativo, tá? Que a gente especificou lá em constante, certo? Na linha 77, 78, né? Então, está escrito, ó, limita o cálculo início e fim do dia. Por quê? Aqui, nós estamos fazendo uma comparação, olha. Se date, né? Se a data, né, for diferente da data anterior, por que anterior? Porque aqui tem um, tá vendo? Então, entre colchetes, essa aqui vai ser sempre a data atual e aqui vai ser a data do dia anterior. Enquanto essa data for diferente, ele vai fazer o cálculo do indicador, beleza? Então, aqui, já com a variável
12, né, especificado aqui, DF, D28 até o 31, nós estamos armazenando o valor que a gente pegou aqui acima anteriormente, olha, do fechamento, tá? Só que dessa vez não é o fechamento atual, tá vendo? Esse aqui é o fechamento atual, beleza? Aqui vai ser o fechamento anterior, beleza? Utilizamos aqui a função noplot, tá? Então, enquanto a data for diferente, ele não vai fazer a plotagem. Vocês vão observar rapidamente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no início do dia, que ele não continua, né, a plotagem do indicador, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele encerrou aqui em cima e aqui ele inicia um novo cálculo do zero, beleza? Então, ele partiu exatamente desse ponto aqui, ó, beleza? Então, após a gente passar aqui, ó, nesse laço, a gente vai, deixa eu ajustar aqui novamente, certo? A gente tem um cálculo final, né, do nosso resultado, beleza? Então, esse cálculo final aqui, nós estamos utilizando as variáveis que a gente calculou ali acima. Então, o price, tá? E o fechamento days, beleza? Para fazer o formato aqui de percentual, tá certo? Então, a gente faz a divisão aqui, né? E depois a gente faz a multiplicação aqui por 100 menos 100. Beleza? Ele vai dar para a gente ali exatamente a variação percentual de cada um desses DIs, tá? Na linha 97 é feito a soma desses DIs, beleza? Então aqui é o resultado que eu falei para vocês, tá? E logo em seguida a gente utiliza a função plotn, né? Então ele vai plotar esse indicador no gráfico, tá? Aqui está especificado 1 porque eu só tenho um plot, então ele se identifica o primeiro plot aqui, tá? Se eu tivesse outra plotagem, por exemplo, seria 2 e assim por diante, certo? Aqui é a regra, então aplica a regra de cor. Então nós estamos falando, olha, toda vez que a soma for maior do que zero, então set plot color, então ele aplica a regra de coloração aonde? No plot 1, certo? Na cor CL Lime, enquanto for acima de zero. Abaixo de zero vai ser vermelho, então 255 é o vermelho mais forte, beleza? Vamos ajustar novamente, e aqui a gente começa com os indicadores, né? Por exemplo, aqui é o indicador da agressão, tá? Na linha 106, pessoal, então o AGC, tá? E AGV são variáveis do tipo float, tá? Que nós colocamos lá dentro de variáveis. Essas variáveis, esses nomes, eles vão receber o cálculo do indicador Power Meter, tá? Esse indicador aqui, pessoal, ele pega informações do Times em Trades, beleza? E a gente vai obter, né, dados da agressão, beleza? Então, OS Buy, agressão de compra, OS Sell, agressão de venda. E aqui é o time especificado, no caso 5 minutos, beleza? Logo a seguir, as variáveis PGC e PGV vai armazenar para a gente aqui um cálculo onde ele está convertendo, tá, esses valores aqui de compra e de venda para percentual, beleza? Então, percentual de compra e percentual de venda, beleza? Em seguida, na linha 112, tá? Tá sendo feito aqui o cálculo para obter, tá, as médias móveis, certo? Então aqui, ó, média X, né, significa média exponencial, então no período 3, aonde? Com dados de fechamento, certo? E MM2, média do tipo aritmética, tá? No período 8, dados de fechamento também, beleza? Em seguida, pessoal, na linha 116, é onde a gente tem aquele chaveamento, né, para definir se eu estou operando dólar ou se eu estou operando índice, tá? Então, a gente entra dentro desse laço, porque aqui ele está especificado, olha, operar WDO, eu não coloquei se é verdadeiro ou falso, perceba que aqui do lado eu já especifiquei, então se eu não coloco verdadeiro ou falso, ele sempre vai verificar somente se é verdadeiro, tá? Então enquanto operar dólar for verdadeiro e operar índice for falso, então ele entra dentro desse laço aqui, aonde a gente já está definindo o alvo em ticks, tá? Então 2 ticks, beleza? A distância, tá? 4 ticks, beleza? E a gente também está armazenando o critério de compra, beleza? Então a compra está falando, olha, enquanto a soma da média for acima de 0, a média de 3, né, for acima da média de 8, a agressão for compradora, certo? Então ele retorna para a gente se isso aqui é verdadeiro. E na venda ao contrário, né? Se a soma for abaixo de 0 e a média de 3 abaixo da média de 8 com a agressão de venda, ele vai retornar se a venda é verdadeira. Caso isso aqui não seja verdadeiro, né? Esse laço aqui não seja verdadeiro, ele vai verificar se operar índice é verdadeiro. Então, se índice for verdadeiro e dólar for falso, a gente entra dentro desse laço aqui e atribui, né, o alvo em ticks ali, no caso está 6 ticks, e distância em ticks para 10, ok? E a gente também define o nosso critério de compra, tá? Então, enquanto a compra
no dólar ele precisa estar, né, a soma acima de zero. No índice ele tem que estar abaixo de zero. Lembra? A gente mostrou lá no início do vídeo, explicando, né, a relação que os DIs têm em ambos os ativos, certo? Então, no índice, a baixa desse DI, ele vai favorecer movimentos mais fortes na alta. É o que a gente vai procurar ali, confirmando a tendência das médias, certo? E a força do movimento com a agressão nos 5 minutos, ok? Aqui, pessoal, é o da venda, tá? Então é o contrário. Então, enquanto essa soma for acima de zero, né? A gente vai verificar ali a tendência com as médias móveis e a agressão, tá certo? Então, esse é o laço onde nós definimos o critério para o dólar e o critério para o índice. Beleza, pessoal? Vamos ajustar. Então, agora a gente vai entrar no laço, tá, dos intervalos. Beleza? Então, na linha 135, nós estamos fazendo uma lógica, tá, para montar nossos intervalos, né? Então, olha só. Enquanto intervalo 1 tá, for verdadeiro, então se ele estiver habilitado, então a variável intervalo 1 vai receber nosso critério de intervalos, certo? Então, utilizando a função time, né, ele verifica se o horário é maior ou igual ao horário de início e se ele também é menor do que o horário fim, beleza? Se isso não for verdadeiro, então ele vai ser falso, tá? E assim por diante, tá? Ele vai fazer isso até o sexto, tá? Chegando no sexto, pessoal, vocês vão observar, vamos ajustar aqui novamente, tá? Que a gente vai verificar se todos esses intervalos forem falsos, porque lembra que eu falei que existe o horário padrão, então está especificado aqui, ó. Se todos os intervalos forem falsos, a todos, beleza? Se você habilitar um, ele já vai desconsiderar o horário padrão. Então, se todos os intervalos forem falsos, olha, intervalo 1, 2, até o sexto, então ele vai atribuir o intervalo 7. O intervalo 7 vai ser o horário padrão, tá? Caso contrário, ele vai ser falso, beleza? Vamos ajustar novamente. E aqui, pessoal, na linha 166, a gente tem ali a variável res. Essa variável vai receber a função daily result, tá? E aqui ele está como true. Significa que a daily result, ela vai retornar para a gente o resultado fechado mais o resultado aberto, como vocês estão vendo ali. Tá? Então, aqui em seguida, a gente faz o laço para fazer essa verificação. Então, toda vez que o nosso resultado for maior ou igual ao nosso ganho, ou se o nosso resultado for menor ou igual à nossa perda, tá? A gente atribui esse cálculo aqui para identificar que o loss ele é um valor negativo. Tá? Eu vejo muita gente fazendo isso aqui errado e colocando o sinal de menos aqui, tá? Dessa forma aqui, ó. Isso aqui está errado. Código, ó, a função ela não vai interpretar isso aqui, ela não vai entender essa comparação. Menos loss, não existe isso aqui. Você precisa fazer exatamente essa conversão utilizando esse formato. Então, vezes, abre parênteses, menos 1, fecha parênteses. Dessa forma, ele vai entender que esse valor é um valor negativo, beleza? Ou, tá? Ele vai fazer ali o horário de zeragem. Então, se o time for maior ou igual ao horário de zeragem, é um critério que ele tem também para fazer zeragens. Beleza? Então, ou ele vai zerar pelo ganho, ou pela perda, ou pelo horário final de zeragem aqui. Beleza? Entra dentro do laço. Então, se tiver posição, ele fecha. Se existir posição pendente, ele vai cancelar. Beleza? Então, continuando na linha 178, lembra da variável que eu falei para vocês, né? A variável que vai armazenar contrato, tá? Então, nosso input, né, de contratos vai estar na variável Q. Então, toda vez que eu utilizar ela, eu estou me referindo a contrato, tá certo? Aqui em seguida, pessoal, na linha 181, a gente entra no laço de execução, tá? Então, é feito aqui toda uma verificação. Primeiro, se has position é igual a false, ou seja, retorna se a posição atual é 0, beleza? Depois a gente vai verificar aqui, lembra da margem inferior de gain, tá? Eu poderia colocar aqui, pessoal, por exemplo, o gain. No entanto, se eu fizer isso, ele só vai parar quando ele atingir o valor de ganho. Lembra que eu expliquei para você? Isso também é um problema, porque se faltar R$1 no robô para bater a meta, ele vai entrar de novo. Isso pode colocar em risco que o robô já ganhou. Então, por isso que nós colocamos aqui a margem inferior para controlar, para liberar, né, as entradas ou bloquear, né, uma vez que ele atingir essa margem aqui. Beleza? Então, enquanto for menor ou igual ou né, se for maior do que a perda, né, se não tiver atingido a nossa perda diária ainda, na realidade, ele libera o acesso a abertura de posições, tá? E aí aqui ele faz aquela verificação dos intervalos, né? Então, se tiver dentro dos intervalos como verdadeiro, beleza? Ele também
libera o nosso acesso, tá? Então eu preciso que não tenha posições, preciso que os meus limites de ganho e perda não tenham sido atingidos ainda e que a gente esteja dentro de algum intervalo especificado, tá certo? E aí ele entra dentro do laço, beleza? Então com o início aqui, a gente está armazenando com as variáveis flag C e flag V os pontos de entrada, tá? É utilizado aqui, nesse caso, a função ABS para tentar retornar ali o valor absoluto, tá, do fechamento, beleza? Para nós termos como parâmetro de posicionamento da grade, tá? Então a partir do fechamento ele começa a montar a grade, né? Colocando as reentradas, beleza? E aí nós verificamos, tá? Se compra for verdadeiro, entramos dentro de mais um laço. Início, tá? Toda vez que eu tenho início, nós estamos entrando dentro de um laço, beleza? Então, se compra for verdadeiro, ele armazena novamente de entrada e envia uma ordem do tipo limite de compra na mínima do candle anterior. Lembra? A gente explicou, as compras vão ser nas mínimas e as vendas nas máximas, tá? Com o quê? Número de contrato, beleza? Enfim, nesse caso, ele pula agora, vai para a parte da venda. Então, se venda for verdadeiro, ele entra no laço aqui da venda, então armazena flag V, o ponto de entrada da venda, certo? Sell short limit, então vai enviar uma ordem de venda na máxima candle anterior com o número de contratos, tá? Então perceba que nós temos um início que ficou sem fim aqui em cima. Se você for olhar pela ordem aqui, o certo seria que você colocasse um end aqui. Errado, pessoal. Por quê? Porque esse laço aqui, tá, de compra, ele faz parte de todo esse laço aqui, então por isso que o end ele só é finalizado aqui embaixo, beleza? Eu quero que isso aqui seja verificado, tá? Por essa lógica que a gente criou aqui no início, certo? Então por esse motivo que nós temos o begin aqui no início e um end lá no final, tá certo? Bom, dando sequência aqui, né, pessoal, vamos lá. A gente vai entrar na parte do médio, que é onde de fato o robô vai enviar as reentradas da posição. Então veja que acima a gente falou das entradas, certo? E aqui, uma vez que a gente estiver posicionado, ele vai fazer o envio das reentradas do robô, tá? Então o médio da compra na linha 202, ele está verificando se a minha posição ela é maior ou igual a contrato e verificando aqui se ela é menor ou igual aos níveis. Eu não quero que ele exceda o número de níveis que eu especifiquei, beleza? E a gente verifica com a função isbolt se estamos comprados, tá? Então, enquanto nós estivermos atendendo esses critérios, ele entra no laço, armazena aqui o ventris, que vai ser a buy position dividida pelo número de contratos, e abaixo ele armazena aqui a nossa referência para ele poder montar o gradiente da compra, né? Então, flag C, lembra? Nosso ponto de entrada, beleza? Menos, tá? A distância, então, vezes min price increment, tá? Essa função ela é utilizada para retornar ali o tick do ativo, então o incremento mínimo do preço, tá? Isso aqui nos dá uma precisão maior na montagem da grade, certo? Então, e automaticamente esse formato ele vai para ticks, tá? Quando você utiliza em price increment, tá? Ele não fica em ponto exatamente por esse motivo aqui, tá certo? Então vezes ventris, porque ele vai fazer como se fosse um multiplicador. Então enquanto ventris estiver na quantidade especificada, ele vai colocando as reentradas, beleza? E aí, uma vez que eu tenho esse cálculo, eu posso fazer o envio da ordem, porque eu já tenho o ponto onde vai ser enviada essa ordem. Então, antes disso, a gente verifica. Se eu não estiver na venda, tá? Então, ele envia a nossa buy limit, né? No ponto aqui, via order point, com o quê? Com o número de contrato, beleza? E a mesma coisa vai ser no médio da venda, tá? Só que vai ser o inverso, né? A posição aqui vai ser inversa agora, utilizando o sinal de mais. Beleza? Então ele vai verificar se sell position maior ou igual a Q, né, a contratos, então sell position menor ou igual níveis, tá? Então enquanto for menor do que a quantidade de níveis, e se ele for igual, ele vai trabalhar. Maior do que isso não, então ele nunca vai exceder aqui, nunca deve exceder valores que a gente definiu de quantidade de níveis lá no input, tá certo? Então se eu estiver vendido, então e sold, né, ele entra no laço. Tá? Então esse laço ele vai armazenar o ventris da venda, que vai ser a sell position dividido pelo Q, tá certo? Número de contratos. O order point vai armazenar cálculo da posição para ele fazer a montagem ali do médio da venda, beleza? E aqui, né, como eu falei para vocês agora, com o sinal de mais, então ele está jogando, né? Nós estamos vendidos, o preço está caindo, certo? Então se o preço voltar, tá? Ele vai montando acima
o gradiente vai defender na posição, beleza? Uma vez que armazenou aqui esse cálculo, então nós estamos prontos para fazer o envio dessas ordens, dessas entradas. Então, se eu não estiver comprado, not is bolt, né? Então ele envia sell short limit no value endpoint com o número de contrato. Beleza, pessoal? Por fim, a gente chega na gestão, que é onde nós vamos ter o nosso alvo e o nosso stop, tá? Então, gestão de compra na linha 220, if bolt, então se eu estiver comprado, entra dentro desse laço aqui. Então, ele vai enviar a nossa ordem de alvo. Então, sell to cover limit é aonde? A partir do buy price. Então, o buy price é o ponto de entrada, certo? É o ponto onde foi feito a compra inicial, a compra de entrada, mais alvo ticket. Então ele vai projetar esse alvo para cima, beleza? Vezes min price incremente, tá? Com a buy position quant, que é o total ali da posição, beleza? Aqui é feito o envio da ordem stop, né? Então sell to cover stop, agora abaixo, né? Então utilizando o sinal de menos, abaixo da posição, beleza? Especificado stop ticks lá dentro do input, né? Vezes min price incremente. Aqui é feito esse formato, então vírgula, você repete, né, essa parte aqui, então buy price novamente menos stop ticks vezes min price incremente, menos 100, pessoal. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Prestem bastante atenção, tá? Prestem atenção nisso aqui. Nós podemos até fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar aqui offset, tá? Então, colocar aqui offset, façam exatamente o que nós estamos mostrando para vocês, tá? Coloca aqui offset e a gente vai lá dentro do laço, onde a gente vai especificar se a gente está no dólar ou no índice e vai colocar isso aqui, tá? Vou colocar aqui 2 pontos igual, então 2 pontos igual, ele vai receber uma informação, certo? E aqui no dólar, tá? Geralmente é utilizado 20, tá? Então 20 de offset. Vocês já vão entender o que é offset, eu vou explicar para vocês, tá? E a gente vai copiar essa informação aqui, tá? Ela está grifada de vermelho, mas é porque ela não foi declarada dentro de variáveis. Nós vamos fazer isso, tá? E aqui nós vamos utilizar 100. Esses valores, pessoal, é o que geralmente a Nelogica recomenda, tá? Então a gente vai pegar agora, vou pegar esse nome. Vamos ir lá em variáveis, certo? E a gente vai declarar aqui, ó. Então, eu vou aproveitar aqui nessa parte, ó, vírgula, offset, certo? Então, perceba que o offset ele já não está mais dando erro. Por quê? Porque eu especifiquei ele lá dentro, beleza? Então, enquanto a gente estiver operando no dólar, tá? O offset vai ser 20. Quando a gente for operar no índice, o offset vai ser 100, beleza? Então, o offset, pessoal, ele é a derrapagem do stop, tá? Então, quando o preço passar lá no seu stop, nós sabemos que no simulador não tem liquidez, né, pessoal? Não tem fila de ordens, tá? Sempre vai executar as ordens. Só que no mercado ao vivo nós sabemos que existe a liquidez, né? O robô ele só executa a entrada, a saída, enfim, se houver liquidez naquele momento, tá? Então, quando for pegar o seu stop, né, o que a plataforma indica é que você tem um offset para que você garanta que a sua ordem seja executada, a sua ordem de stop, beleza? Então esse é o offset aceitável, tá? Para o índice e para o dólar, beleza? Então no caso aqui, como a gente está na venda, então ele tem que ser menos offset e aqui no caso deixa eu só olhar aqui, pessoal, que esse offset aqui é isso mesmo. Como a gente está aqui, ó, na venda, tá? Ele tem que ser mais, tá? E na compra ele vai ser menos, beleza? E aqui no caso nós tivemos essa grande sacada, né, de você especificar. Se eu colocasse direto aqui, você teria que mudar diretamente pelo código aqui dentro da estrutura, tá? Agora, toda vez que você operar índice ou dólar, ele já está especificando tanto o alvo quanto a distância quanto o offset, beleza? Então é dessa forma que ele vai funcionar, beleza, pessoal? Então falamos aqui da parte final do código. Eu vou passar para vocês desde o início, tá? Para você dar aquela revisada, tá? Sempre vai clicando aqui, olha, nesse checklist. Isso aqui é para você verificar a sintaxe do código. Então, olha, analisa a sintaxe do código, né? Ó, vamos verificar se tem algum erro. Então, ele está verificando, olha, código compilado. Essa informação, olha, o indicador PowerMeter exibe dados em tempo real. Norma, isso aqui, pessoal, não é erro, tá? Não é um erro, é apenas um aviso. Então, você precisa entender que isso aqui, ele está falando para você, olha, não adianta você executar backtest aqui. Primeiro, backtest são dados históricos. Então, se o indicador não armazena dado histórico, então não adianta você executar backtest que não funciona. Só funciona em tempo real, beleza? Cálculo que tem indicador PowerMeter e indicador que tenha cálculo de percentual não funciona no backtest.
não adianta, não funciona. Você tem que rodar ou no mercado aberto ou no replay. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o início, tá? Pausa o vídeo, tá? Na tranquilidade, copia o código, certo? Porque na maioria das vezes aí a gente vê que o pessoal fala, ah, mas eu copiei tudo e não está funcionando, porque você fez alguma coisa errada, tá? Então vai na tranquilidade, pausa o vídeo, vai copiando parte por parte, beleza? Para você conseguir aí concluir a estrutura do código, beleza? Com tranquilidade, tá? Então vamos lá, aqui é o início da estrutura, né? Então a gente já está chegando ali na parte dos critérios, né? Os critérios de entrada, beleza? A parte dos intervalos. Estamos chegando aqui na parte da execução, né, praticamente. A parte de médios, né, então médio de compra e venda. E por fim, pessoal, a gestão do robô. Tá? Então, depois que você já verificou aqui a estrutura, você clica aqui em salvar. No meu caso aqui, eu vou apertar aqui em salvar. E aí você vai dar um nome para a estratégia. O nome que nós colocamos aqui foi NextTrader _ robô _ Majestic. Beleza, pessoal? Vou minimizar aqui. Então, para você fazer a criação dessa automação, vou fechar aqui, vou ajustar essa tela aqui. A gente vai rodar, pessoal, somente a automação no índice, tá? Não vou rodar aqui no dólar. No entanto, vou mostrar para você como seria a criação dessa automação no dólar, tá? Que vai ser o mesmo parâmetro, só vai mudar o ativo. Então, a gente vem em estratégias, automação de estratégias. Ele vai abrir para você nessa tela, você clica no botão aqui, ó. Clica em criar nova automação. Eu já tenho criado aqui o meu. Quando você clica em criar nova automação, ele abre exatamente nessa tela. Seleciona aqui a estratégia do robô. O input vai colocar no minuto. Aqui você coloca o máximo de contratos que você vai trabalhar. Em entrada, a gente vai colocar aqui realizar e ver dados quando a condição for satisfeita. Na aba risco, você seta os valores. Lembra, eu falei, a lógica que nós criamos dentro do código, ela não isenta você não utilizar essa função. Tem que utilizar as duas funções, tanto aqui na estrutura da automação, quanto lá nos parâmetros do robô. Você coloca exatamente os mesmos valores, tá? Então vamos trabalhar aqui com esses valores, tá? E deixando bem claro, pessoal, para quem não sabe, né? Tudo que a gente passa aqui, nós estamos dando exemplos de automações, tá? Não são robôs para você fazer uso direto, são automações para você desenvolver suas próprias estratégias aí, beleza? Então, a gente voltou aqui para a aba geral. Aqui são os parâmetros do robô que a gente, beleza, estão estabilizados aqui para operar o índice. Então, só dá OK, beleza? Para você operar no dólar, você já duplica aqui, ó. Clica nos três, duplica, vem aqui e troca o ativo, né? E aí você não pode se esquecer de ir lá dentro do parâmetro. Você vai desabilitar aqui, ó. Mini índice vai marcar operar dólar. Basicamente é isso. Só dá OK, específica para o dólar, salvar e sair. Beleza? Aqui ele está dando esse aviso, né? Porque provavelmente o contrato ali já está para vencer. Então você criou ali a automação para o dólar e para o índice. Beleza, pessoal? Então vamos executar aqui um replay. Vou pegar aqui, por exemplo, dia 26, tá? Vou requisitar e a gente vai verificar a estratégia aí funcionando. Enquanto isso, pessoal, gostaria rapidamente de falar para vocês do nosso indicador sensacional aqui. Logo vocês vão ter conhecimento desse indicador. A gente ultimamente tem mostrado ele aqui no gráfico de 5 minutos, mas ele funciona, tá? Em outros tempos gráficos. A gente só precisa se atentar em gráficos muito pequenos, por exemplo, segundos, né? 4R. Ali, poxa, você vai conseguir trabalhar fazendo um micro scalper, né? Dá para você trabalhar, mas, por exemplo, a partir de 1 minuto ele já vai ficando mais interessante. Então aqui a gente vai ter esse indicador, né, que vai mostrar para a gente ali regiões de possíveis topos de fundos, tá? E aqui, nesse caso, a gente nunca vai considerar topo atual. Sempre vamos pegar aqui como parâmetro histórico. Então, por exemplo, armazenou esse topo. Beleza, então eu vou esperar o quê? A próxima reação do mercado, quando ele chegar perto do topo, e aí você vai fazer a sua tomada de decisão. Aqui, pessoal, não é apenas isso. Esse indicador, ele tem uma regra de coloração, só que essa regra, ela só também vai funcionar em tempo real. Porque a regra de coloração é baseada em fluxo institucional, tá certo? Então, quando a gente tiver movimentação de baixa, se houver força a favor desse movimento, vocês vão ver que candles vão ficar na cor vermelha, tá? E quando a gente tiver uma movimentação de alta, os candles vão ficar na cor verde. Funciona para mini índice, funciona para mini dólar. Tá? Você consegue operar em qualquer um desses dois ativos. Beleza, pessoal? Então, o indicador aí sensacional. Vai servir para você fazer micro scalp, para você operar tendências também. Muito bacana, em breve vocês vão entender como essa estratégia funciona aí para esses ativos. Beleza? Então vamos voltar lá no nosso replay, tá? Esse dia, se eu não me engano, ele começou ali por volta de 9h02, tá? Então já vai dar aqui o horário, né? Ver aqui certinho. O mercado abriu. Então eu já tenho aqui, pessoal, a agressão, né? Só que você precisa recordar que lá o horário padrão é 9h05, tá? Então por que 9h05? Porque a gente está utilizando, pessoal, a agressão nos 5 minutos. Então é bacana você iniciar ali 9h05, porque dessa maneira você já vai ter dados dos últimos 5 minutos, tá? Então, por
exemplo, se eu viesse aqui no código, né, e colocasse esses minutos, por exemplo, para 15 minutos, o ideal seria começar ali a partir de 9h15, tá? Então isso aqui, se vocês quiserem, você também consegue colocar dentro do input, tá? É só você criar um nome, tá? Aqui dentro, né? Como, por exemplo, contrato. Você coloca aqui, por exemplo, time AGR, tá? Você vem aqui e especifica. Você pega esse nome, vai lá dentro do indicador, coloca aqui, ó, beleza? Então só mostrando para você aí essa possibilidade, né? Você poderia controlar essa opção do time também aqui dentro desse input. Então tá ali, pessoal. Ó, o robô acabou posicionando a entrada, a gente nem viu, né? Mas vamos acompanhar aqui o desenrolar desse trade, tá? Tá trabalhando com 2 contratos, então ele atingiu esse número de contratos, né? Vamos ver se vai dar loss ou vai dar ganho, tá? Lembrando, pessoal, que aqui o intuito é entregar para você aqui a ideia da programação e não um robô pronto para você utilizar. Então aqui é uma ideia de programação, então estamos aqui considerando DI estando positivo e tende a favorecer movimentos mais fortes na baixa para o mini índice e mais fortes na alta para o dólar, tá? E vice-versa, né? Então, ó, nesse caso aqui ele já teria praticamente batido a perda, tá, do robô. Deixa eu ver aqui, vamos ver o drawdown dele para ver se ele chegou a bater aqui R$600, ó. Ele ainda não bateu, ó, tá? Mas se ele for para 600 ali, ó, ele vai fazer a zeragem, tá? Então nesse dia aqui, pessoal, no caso a gente teria tomado loss, tá? Agora vamos fazer a zeragem aqui. Vamos executar, por exemplo, no dia 27. Já vamos colocar ali a parte de 9,5, né? Porque agora a gente vai acompanhar, né? A gente não tinha pego ali a parte do robô funcionando, então olha só, as médias estão dadas para baixo, tá? Colocou a ordem na máxima. E aqui, por que ele retirou a ordem? Porque provavelmente a agressão aqui ela foi para compra, né? Então ele conseguiu retirar antes ali a nossa entrada, tá? Então olha aqui, ó, o DI, ó, começou a ficar negativo nesse caso, né? Então aqui, ó, como eu falei para vocês, ficou negativo no mini índice, ele já vai começar a buscar o que? Por oportunidades de compra, tá certo? A agressão ainda é compradora, né? Pegou a saída. E aqui, pessoal, às vezes a mudança também ela pode ser motivo, tá? Como o robô está sendo executado tique a tique, às vezes ele dá uma mudança muito rápida e a gente vê, poxa, mas ali tá de compra, tá de venda, é porque ele faz a mudança muito rápido realmente, né? Bom, caras, então essa é a funcionalidade do robô. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, né, de programação. Então nós estamos utilizando aqui esse conjunto de DIs, tá, para nos dar uma direção de mercado. A gente verifica a força desse movimento com a agressão e a direção da tendência com o indicador aqui das médias móveis. Para você inserir esse indicador aqui no gráfico, pessoal, é só você vir aqui, ó, com o botão direito, inserir indicador, vai colocar o nome do robô e insere ele aqui em nova janela, tá? Por que nova janela? Porque a escala de preço dele é diferente da escala do preço do ativo, beleza? Então você precisa inserir em nova janela, tá certo? Cara, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tamo junto. Novamente eu vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá? Ativa a notificação aí para você receber indicação de novos vídeos todos os domingos às 14 horas. Pessoal, para quem não tem tanto tempo de você, poxa, de ficar copiando o código, cara, você pode adquirir o nosso pack de robôs, você também dá uma força para nós aí. Além do pack de robôs, que você vai ter acesso, poxa, 6 meses, tá? Você pode ir lá baixar a hora que você quiser os códigos sempre atualizados, né? Você também recebe algumas aulas de programação, tá? Então, muito bacana, beleza? Por 6 meses, renovou, você está tendo acesso, sensacional, né? Então, para quem não tem tanto tempo, poxa, de ficar copiando, você pega os códigos prontos, beleza? E dá uma força pra gente aí. Tá certo, pessoal? Tamo junto e até a próxima.